Desastres aéreos. Esta reconstituição foi baseada na opinião de especialistas e em fatos sobre o voo. Noite de 24 de agosto de 2001. Um Airbus A330 com 306 passageiros a bordo e com sua capacidade total ficou sem combustível a meio caminho de seu destino sobre o Atlântico. Como poderia uma aeronave de última geração e computadorizada sofrer uma falha tão catastrófica? Mayday, Mayday, Mayday. Perdemos os 2 motores por falta de combustível. Estamos planando agora. Estamos a 30 mil pés, descendo à razão de 2.000 pés por minuto. Investigadores começaram a verificar os registros de manutenção da Air Transat. Eles descobriram que em 19 de agosto, 5 dias antes do voo, a Air Transat havia removido o motor direito para manutenção e instalado uma peça de reposição enviada pela Rolls-Royce. Mas ao analisarem os registros de conserto para o motor, eles descobriram um terrível erro. Esse não era um caso de problema de design, mas de falha de manutenção. A Rolls-Royce havia fornecido o motor sem o conjunto de bomba hidráulica. Para resolver isso, os mecânicos da Transat usaram as peças de um antigo motor. Entretanto, ela não se encaixara adequadamente e os canos haviam se friccionado durante 5 dias. Até que no meio do caminho, sobre o Atlântico, um deles se rompeu. Os motores foram entregues sem esses 2 tubos e um suporte. O objetivo daquele suporte era manter o espaço livre. Portanto, se eles tiraram o suporte do motor antigo e o colocaram no motor novo, aqueles tubos iriam ficar presos juntos e poderiam provavelmente se desgastar. Ao interrogarem os mecânicos da Air Transat, os investigadores encontraram evidências ainda mais perturbadoras de negligência. O mecânico-chefe testemunhou ter se preocupado sobre a substituição de outro conjunto hidráulico. 5 dias antes do acidente, ele apresentou sua preocupação a seus superiores. A empresa decidiu que a aeronave precisava voltar ao serviço e não poderia esperar pela peça que faltava. Ele deveria prosseguir com a substituição. As partes de substituição se distinguiam das corretas apenas por alguns poucos milímetros, mas foi uma diferença que quase custou a vida de 306 pessoas. Poucos dias após o acidente, a Air Transat assumiu publicamente a responsabilidade pela falha de manutenção. Vocês precisam compreender que houve um pequeno erro em função da mudança de bomba quando de sua instalação. Mas quando alguns tubos foram necessários para a conexão à bomba, houve incompatibilidade. A consequência imediata para a Air Transat naquele acontecimento foi que eles tiveram que pagar uma multa de $250 milhão, a mais alta até então no Canadá, por um erro que poderia ter sido evitado. Como o fim da história. Investigadores voltavam agora sua atenção para a cabine em si. E qual o papel da tripulação nos acontecimentos de 24 de agosto? Poderiam eles ter feito mais para evitar a crise? Perguntas importantes permaneciam sem resposta. Perguntas sobre o que teria acontecido no deck de voo. A investigação do Transport Canada sobre o voo 236 da Air Transat descobriu que erros básicos de manutenção haviam levado a um vazamento de combustível. A Air Transat assumiu a responsabilidade e foi pesadamente multada. Mas a atenção agora se voltava para o deck de voo e para o desempenho da tripulação. Que papel eles tiveram na perda do combustível? Alimentação cruzada. Acionando. Quando a tripulação abriu a válvula de alimentação cruzada para transferir combustível do tanque da asa esquerda para o da direita, eles perderam 17 toneladas de combustível em menos de 30 minutos e deixaram de fechar a válvula de alimentação para evitar mais perda. Perdemos os 2 motores por vazamento de combustível. Estamos planando agora. Nos dias que se seguiram ao acidente, o capitão Piché e Dick de Jager foram dados em detalhes sobre suas ações. Mais de 2 anos depois, as descobertas ainda não vieram a público.
O que se segue são possíveis explicações para o curso dos acontecimentos naquela noite, baseados em fatos conhecidos e na opinião de especialistas. Temperatura do óleo alta no número 2. Os alertas de alta pressão de combustível e baixa temperatura de combustível vindos do motor 2 na asa direita não teriam levado os pilotos a suspeitarem de que já houvesse um vazamento de combustível. As indicações que estavam sendo relativas aos sistemas de combustível poderiam não dar à tripulação quaisquer indicações. Eles podem ter se perguntado o que estava causando as indicações errôneas ou mesmo estranhas, mas não há nada errado em minha mente ou no treinamento deles que os fizesse suspeitar que o sistema de combustível estivesse envolvido. Eu aposto que é o computador. Mas embora os pilotos pensassem ter um erro de computador, os alarmes sobre combustível estavam, na verdade, corretos e eram a primeira indicação de um problema muito mais sério. Alerta de fuel imbalance. Eu nunca vi isso. Quando o alerta foi emitido 20 minutos depois, mostrando menos combustível na asa direita do que na esquerda, isso parecia desvinculado dos alarmes sobre combustível. Isso poderia ter reforçado a ideia de que o capitão Piché estivesse enfrentando uma série de erros do computador. Não execute esse procedimento sob suspeita de vazamento de combustível. Apesar das dúvidas, o capitão Piché foi obrigado a seguir os procedimentos da Airbus para corrigir o problema, abrindo a válvula de alimentação. Alimentação cruzada. Acionando. Mas seguir a checklist havia sido suficiente? Você não pode simplesmente apertar botões em resposta a comandos dos computadores e esperar que tudo fique bem no final. Ou seja, uma vez completada a checklist, podemos nos sentar e ficar tranquilos. Esse não é o caso. Você precisa continuar se perguntando se isso está correto. Fizemos a verificação correta? Temos os resultados corretos? Quando os pilotos calcularam a alta perda de combustível, eles deveriam ter suspeitado de um vazamento. Transat 236, declarando emergência de combustível. Ao confirmarem o vazamento, suas opções eram limitadas. Agora eles tinham uma escolha. Fecho a alimentação cruzada e vejo o que acontece, ou deixo aberta, como manda a checklist, para equilibrar o combustível e talvez então a situação se corrija por si mesma. A tripulação não estava, na verdade, certa disso. O capitão Piché acreditou durante um longo tempo que estivesse enfrentando um erro do computador. Foi só quando os motores pararam que ele aceitou que o vazamento de combustível era real. A complexidade tecnológica de aeronaves modernas pode ajudar a torná-las mais seguras e mais confiáveis, mas pode também levar a problemas que quase provocaram catástrofe ao voo 236 da Air Transat. Discrepâncias em peças de substituição levaram a vazamento de combustível. Desconfiança nos computadores levou a tripulação a uma leitura errônea da situação. A combinação desses erros levou a enormes implicações. Somente porque o controle de tráfego aéreo enviou o avião 100 km ao sul para evitar congestionamento que o voo 236 estava próximo dos Açores quando a crise estourou. Caso contrário, teria pousado no oceano. A investigação portuguesa continua não publicada. A Airbus culpa os pilotos por mau gerenciamento do vazamento de combustível. Robert Piché e Dirk de Jager continuam voando com a Air Transat. Em agosto de 2002, eles receberam uma das mais altas honrarias da Associação dos Pilotos de Empresas Aéreas pelo mais longo voo planado já realizado em uma aeronave de passageiros. Após o acidente, a Airbus modificou sua checklist no que diz respeito à alerta de combustível. De agora em diante, nas verificações do computador, todos os níveis de combustível a bordo são verificados em relação aos planos de voo. Ele agora emite um sinal claro no caso de estar sendo gasto mais combustível do que os motores conseguem consumir. A Rolls-Royce emitiu novamente um boletim de serviço alertando todos os seus clientes sobre a incompatibilidade de duas peças praticamente iguais.